Olá, meu nome é Cristiane. Eu vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial. O mesmo foi um grande desenvolvimento tecnológico, né? Ela se deu início na partir da segunda metade do século XVIII e foi uma grande transformação. Foi a partir dela que surgiu as indústrias e que consolidou a formação do capitalismo. Esse nascimento de indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade. Acelerou, a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Além disso, ela foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Esse avanço tecnológico é uma grande característica da Revolução Industrial, porque permitiu um desenvolvimento de maquinário voltado à produção de roupas. Posteriormente, no começo do século XIX, esse desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação de locomotiva. A partir da década de 1830, elas foram construídas por toda a Inglaterra. Essa construção de estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento da indústria, uma vez que diminuiu a distância ao tornar as viagens mais curtas e ampliou essa capacidade de locomoção das viagens. Falar um pouco agora sobre o trabalhador na Revolução Industrial. Isso gerou, entre eles, uma grande transformações no modo de produção de mercadorias, porque antes da indústria, antes desse crescimento, a produção acontecia pelo modo de produção, pelo modo manual, que utilizava essa capacidade artesanal daquele que produzia, assim como a manufatura foi substituída pela maquinofatura. E com a maquinofatura não era necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo esse processo sozinho. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não era mais necessário funcionários com habilidades manuais. Esses trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de horário cansativa, exausta, e nas indústrias inglesas da Revolução Industrial, a jornada diária do trabalhador costumava ser de 16 horas com apenas 30 minutos para a pausa do almoço. E esses trabalhadores não aguentavam a jornada, eram suramente substituídos por outros, então não eram trabalhadores fixos, não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente aconteciam certos acidentes. O mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina e muitas vezes, infelizmente, perdiam. Esses trabalhadores se afastavam por problema de saúde e poderiam ser demitidos e não receberiam seu salário. Bom, vou falar um pouco agora sobre as consequências da Revolução Industrial. De modo geral, ela transformou não só o setor econômico e industrial, como todas as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando uma alteração no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo, e no meio ambiente. Cada fase da revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período, Eu citei antes, mas a Revolução Industrial, ela teve 3 períodos, A primeira Revolução Industrial, ela representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo das indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, uma produção menor de tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da sua zona rural para ir para as cidades, em busca de novas oportunidades, dando início num processo de urbanização. Esse processo culminou o crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como nos problemas de ordem social, como miséria, violência, fome. E nessa fase também a sociedade organizou em 2 polos, um de um lado da burguesia, que eram os patrões, os donos das indústrias, e o outro dos proletários, que eram os trabalhadores, também conhecidos como os de classe média pobre. E temos também a segunda Revolução Industrial, que foi a segunda fase. Ela teve como principais consequências, mediante ao maior avanço tecnológico, o aumento em produção em massa, em bem menos tempo. Consequentemente, o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, que tinham mais condição, dominando então economicamente diversos outros países, onde houve uma expansão territorial e expansão de matéria-prima. Esse avanço de transportes
mobilizou o maior e melhor escoamento, né, de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e elas também, e com elas, né, juntos, elas trouxeram problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego, aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalho. E a última, né, a terceira revolução industrial, a terceira fase, é a nova integração entre a ciência, tecnologia e produção. Elas possibilitaram avanços na medicina, a invenção de robôs capazes de fazer trabalhos extremamente minuciosos e precisos. Houve um avanço na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoravam a qualidade de vida das pessoas, bem como diminuição da distância entre os povos, né? E a maior difusão de notícias. Por meio de novos meios de comunicação, como o avanço da internet e outras coisas. O capitalismo financeiro consolidou o aumento de número de empresas multinacionais. E não menos importante, né? Todas as transformações possibilitadas pela Revolução Industrial, como um todo transformar o modo homem, relaciona-se com esse meio. Essa apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnocientíficos tem causado um grande impacto ambiental. Atualmente, né, essas alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais e algumas entidades, né, que expressam a importância de mudar o modelo desse desenvolvimento econômico, de explorar os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras. Com o aumento da industrialização, os processos de controle de produção de bens passam a ser um componente cada vez mais expressivo do antagonismo entre os interesses de burgueses e os de proletariado. Durante essa época, surgem várias áreas de conhecimentos científicos, de normas e funções, fundamentados em organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade de trabalho. Dentre essas teorias, surgiu o Taylorismo, de Frederick Taylor, e o Fordismo, de Henry Ford. Frederick Taylor, considerado o pai da ergonomia, que é o estudo de relações entre homens e máquinas, traz em sua teoria a racionalização e a divisão de trabalho, onde cada indivíduo era responsável por fazer uma única peça durante todo o processo de produção. Ou seja, se você sabe fazer uma porca, você irá fazer apenas uma porca. Se você sabe fazer uma manivela, você irá fazer apenas uma manivela. Havia então uma racionalização no ambiente produtivo, onde o trabalhador exercia sua função de maneira extremamente otimizada, no menor tempo possível e da melhor maneira possível. Taylor também institui o que é chamado de hierarquia de produção, que são os cargos e as funções no processo produtivo. A partir disso, surge a cronometragem e o incentivo no desenvolvimento do trabalho, onde o supervisor ou chefe fazia ofertas para quem produzisse mais. Isso era tão real que havia nas empresas coisas do tipo: vai lá, produza mais, eu confio em você, faça mais rápido. E era tão assim que havia disputas entre os funcionários para ver quem fazia mais e conseguisse o prêmio no final do mês. Já o Fordismo surge no século XX pelo empresário Henry Ford e ele foi baseado no modelo taylorista, só que com alguns acréscimos. Ford inova no cenário industrial da época ao produzir veículos padronizados e em enormes quantidades. Neste modelo, os funcionários fixavam-se em seus postos e os objetos de trabalho eram passados por esteiras ou trilhos, mas cada trabalhador ainda era responsável por uma única tarefa. Isso fazia com que o proletariado fosse meio que uma espécie de peça da máquina. Ele não poderia deixar seu posto durante a produção. O trabalhador tinha tanto foco na sua produção que ele poderia nem mesmo saber para que servir aquela peça que estava sendo produzida ou onde usar aquela peça produzida. Havia nesse sistema de produção enorme ganho de produtividade, porém havia também enorme exploração da força de trabalho. Tinha-se nesse sistema de produção a separação entre execução e concepção, gerência e trabalho, o que aumentava ainda mais a alienação dos trabalhadores. Os trabalhadores tinham que ter a ideia de que eles eram pagos para executar e não para pensar, que vai derivar aquela famosa frase: tempo é dinheiro. É importante lembrar também que o Fordismo é muito mais do que um sistema de produção. Ele também pode ser interpretado como um sistema de consumo, onde há o aumento de salários dos trabalhadores e os custos de produção eram bem baixos. Isso devido à alta produção em massa, que acabava baixando o preço dos automóveis produzidos. Então havia a possibilidade do trabalhador de comprar a máquina que ele mesmo produzia, o que movimentava cada vez mais a economia. Surge também de Ford a ideia de parcelar o produto, dando crédito aos trabalhadores que não poderiam pagar
tudo de uma só vez. Bom dia, meu nome é Iago e vou falar sobre o toyotismo. O toyotismo é um sistema de produção industrial de mercadoria desenvolvido pelo Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. Este recebeu este nome por ter sido adotado pela empresa Toyota a partir da década de 1960. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial com grandes dificuldades, visto que seu parque industrial tinha acabado de ter sido destruído. Logo era preciso implementar uma metodologia de produção que recuperasse suas indústrias. Logo após o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, o povo japonês ficou incrivelmente abalado. Logo era necessário levantar a sua moral. O toyotismo foi criado pelos engenheiros Taishi Ono, Shinji Shinjo e Eiji Toyota nos anos de 1948 e 1975. O mercado japonês no pós-guerra restou diminuído, uma vez que o país não tinha capital suficiente para importar matéria-prima e por isso a necessidade urgente da época era conseguir fabricar pelo menor custo possível. O sucesso no crescimento japonês se deve em grande parte às novas tecnologias de produção. Além disso, houve um maciço investimento em altas tecnologias, o que atraiu mais consumidores. Também a aplicação de diversos sistemas de produção, como o modelo industrial baseado no just-in-time, que consiste na regulamentação entre o fornecimento de matéria-prima, a produção e a venda. Ou seja, era requisitada somente a matéria-prima necessária para produzir uma quantidade definitiva de produtos em um certo tempo estabelecido. O chamado just-in-time ajudou a economizar matéria-prima, sendo assim capital. Além disso, viabilizou a economia de espaço de estocagem e tornou mais ágil a produção e circulação de mercadoria. A quantidade de mercadorias produzidas era diretamente definida pela demanda do mercado. Isso ajuda a evitar acúmulo de estoque, excesso de produção e desperdício de matéria-prima. Diferente do sistema fordista, onde cada trabalhador se tornou especializado em uma função determinada na linha de produção, os trabalhadores do sistema toyotista eram precisamente multifuncionais, ou seja, era preciso conhecer muito bem todo o sistema de produção, além de precisarem ser altamente qualificados para poder lidar com problemas tanto no seu departamento como nos dos outros. O acompanhamento e controle constante das etapas, onde a visibilidade, transparência e organização são fatores fundamentais, deram os valores que deram origem à metodologia do chamado Kanban, que também foi uma metodologia muito utilizada no processo de construção do toyotismo. Assim, para atender às exigências mais individualizadas do mercado, no melhor tempo e com melhor qualidade, o toyotismo desenvolveu um processo produtivo flexível, no qual um mesmo trabalhador opera com várias máquinas e com máquinas de diferentes funções. Fala-se então em uma desespecialização dos trabalhadores profissionais qualificados, tornando assim em trabalhadores multifuncionais. A desvalorização do trabalho nesse processo de desespecialização pode ser denunciada da seguinte forma: se Frederick Taylor havia decomposto atividades complexas em operadores simples, rigorosamente impostas dentro de um roteiro único de execução, o The One the Best Way, tendo Ford se empenhado no automobilismo, ambos tiveram como objetivo atacar o saber dos trabalhadores mais qualificados e assim diminuir seus poderes sobre a produção. Taishi Ono, por sua vez, perseguiu os mesmos objetivos, partindo, entretanto, no sentido inverso. Procurou desenvolver a desespecialização e, ao exigir de todos os trabalhadores a polivalência, ou seja, a multifuncionalidade, desautorizou o poder de negociação detido pelos mais qualificados, obtendo por essa via o aumento do controle e a intensificação do trabalho. Outro fenômeno que surgiu do toyotismo foi o sindicalismo de empresa, no qual o sindicato estabelecia uma relação que favorece a relação de uma política sindical que poderia alinhar-se com a estratégia de negócios da empresa, gerando certos momentos de discordância de objetivos. Esse modelo passou a rivalizar com o sindicalismo combativo típico do sistema taylorista-fordista. A flexibilidade produtiva e as novas formas de trabalho modificaram a atuação e importância dos sindicatos. A terceirização, os trabalhos domésticos, os trabalhos informais e os contratos temporários fizeram com que muitos dos trabalhadores perdessem o vínculo que tinham com o local de trabalho. Exemplo disso, podemos citar uma escola em que os faxineiros e os merendeiros são terceirizados e os outros profissionais trabalham por contrato temporário. Logo, estes estão diretamente desvinculados com a empresa e de um dia para o outro podem ser transferidos para outra unidade de trabalho. Muitos destes, por não estarem diretamente vinculados com a escola, muito dificilmente lutarão ou se mobilizarão em prol da melhoria desta, além do que a atuação do sindicato fica comprometida pela dificuldade de mobilização dos trabalhadores, já que esses estão em constante rotação e movimento.
Meu nome é Ricardo, vou falar sobre os modelos texano e californiano de produção. O modelo texano é aplicado principalmente na agricultura e no setor bovino de grande escala. O modelo consiste em contratar pouca mão de obra utilizada por área e no Brasil esse método é aplicado em campos de grãos, cana, bovinocultura e alguns outros. O setor agropecuário norte-americano se destaca em virtude da intensa mecanização aliada aos fatores naturais, como extensão territorial e condição climática. Esses permitem que o país seja um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Mesmo com uma elevada produtividade, a participação dessa atividade na composição do PIB, Produto Interno Bruto, nacional, é ínfima. Da mesma forma, o Brasil se apresenta no cenário mundial, sendo o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Já o modelo californiano é considerado mais vantajoso e lucrativo a longo prazo, porque agrega muito mais valor por um baixo custo. Usa mão de obra de baixo custo de forma intensiva, assim podendo adicionar várias etapas até a venda do produto final, usado principalmente em frutas e vegetais. Os dois modelos apresentam alguns problemas. Segundo o estudo de Harvard e da USP, que relaciona o método texano e californiano de produção com a riqueza, com o grau de desmatamento e ainda a produtividade das culturas, nos Estados Unidos e no Brasil, o método texano, principalmente quando abordado de modo abusivo, pode gerar uma perda econômica gigantesca a longo prazo. Em resumo, o estudo de Harvard indica que se o empreendedor usar de 1 hectare de terra, ele deve plantar 2 hectares de árvore. Já o estudo da USP indica que a relação seria de 1 para 1. De qualquer forma, nenhum dos dois países cumpre com tal exigência e por isso o método é considerado muito agressivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Já o problema do modelo californiano é relacionado à diferença de renda entre os grandes proprietários de terra com imensas plantações e com a maior produtividade do que os pequenos produtores, que possuem pouca terra e, no geral, baixa produtividade. José Sidney Gonçalves, doutor e pesquisador científico do IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola, cita em uma de suas pesquisas: há de compreender que esse mesmo coeficiente favorável de mecanização conduz a uma pressão para áreas de lavoura também muito maiores em tamanho, refletindo-se em propriedades muito maiores. Ou seja, essa vantagem representa um estímulo à concentração de terra e praticamente exclui a mesma possibilidade de eficiência para os pequenos e médios lavradores na produção de grãos e fibras. Esse argumento reforça ainda mais a preocupação com os resultados da política brasileira desenhado para a agricultura familiar, que ao invés de fortalecê-la, pode conduzi-la a ainda maior perda de expressão. Essa foi uma citação do livro dele e representa bem o problema. O sindicalismo é uma corrente que defende a importância de fortalecer os sindicatos que garantem os direitos da classe trabalhadora. Antes de criar os sindicatos, já havia outras formas de associação entre trabalhadores de um mesmo ramo profissional. Essas antigas associações também tinham o mesmo objetivo, que era garantir pelo menos os direitos básicos da classe trabalhadora. Com o avanço da Revolução Industrial e também o desenvolvimento do capitalismo, um grande número de pessoas é deslocado do campo para as cidades, perdendo assim seus empregos. Esse grande número de pessoas formou então uma nova classe social, o proletariado. Por conta do deslocamento, essa nova classe social encontra condições de vida precárias nas novas cidades. Então, esse grande número de pessoas se veem obrigados a trabalhar nas fábricas. No século XIX, as fábricas eram um ambiente terrível para os trabalhadores, pois eles tinham que cumprir uma jornada bem longa de trabalho, que durava em média de 14 a 16 horas diárias, em troca de um salário miserável. Além disso, as condições nas fábricas eram insalubres, havia muitos acidentes e, como se já não bastasse isso, também eram feitas aplicações de penas físicas, tanto em trabalhadores menos produtivos, como também trabalhadores indisciplinados. É nesse contexto então que surgem os sindicatos, por conta da necessidade de conquistar melhores condições de trabalho e salários mais justos para os trabalhadores. Mas no início, os sindicatos foram duramente reprimidos, e até mesmo durante as últimas décadas do século XIX, as atividades sindicais eram proibidas na maioria dos países europeus. Mas com o passar do tempo, os sindicatos ganharam um grande apoio da classe trabalhadora, e assim eles se tornaram algo mais institucional, e passaram a ser vistos como a principal ferramenta de diálogo entre patrões e empregados. Esse crescimento também tornou necessário fazer uma reformulação nos próprios sindicatos, com eleições de novos líderes e também afastamento de base, pois alguns representantes antigos, ao invés de lutar pela conquista de novos direitos para a classe trabalhadora, estavam protegendo seus próprios interesses de Estado, interesses de partidos políticos e, em alguns casos, alguns representantes estavam defendendo o interesse de seus próprios patrões. Historicamente, a principal ferramenta de luta do sindicalismo tem sido a greve, pois essa interrupção momentânea do trabalho mostra a importância
importância dos trabalhadores para a geração de riqueza e também deixa bem claro o quanto a classe trabalhadora contribui para o bom funcionamento da sociedade. A greve é um instrumento efetivo de pressão, pois é o fator responsável por uma série de conquistas no campo trabalhista, das quais a sociedade desfruta até hoje. A primeira greve registrada no Brasil aconteceu no ano de 1858, organizada pelos tipógrafos, que reivindicavam um aumento salarial. Durante o governo Vargas, na década de 30, algumas conquistas trabalhistas foram consolidadas, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, mas os sindicatos foram mantidos sob o controle estrito do governo. Antes do golpe militar de 1964, os sindicatos passavam por uma intensa atividade política, mas essas atividades foram interrompidas e os sindicatos passaram a ser perseguidos pelas forças conservadoras que estavam no poder. É só então na década de 80 que surge o chamado novo sindicalismo, que é o resultado das manifestações que aconteciam no ABC paulista. Meu nome é Sara Azevedo e eu vou falar sobre o cenário atual das formas de organização de trabalho numa sociedade capitalista. O Taylorismo e o Fordismo iniciaram um movimento que iria determinar o ritmo de trabalho e o salário diário de funcionários, possibilitando assim que eles pudessem ser despedidos e contratados no momento que fosse mais conveniente. Novas formas de produção de trabalho se apresentam como um aperfeiçoamento das antigas formas de produção capitalista, porque agora, ao invés de elas promoverem um trabalho de conteúdo, como por exemplo linha de montagem, que agora os funcionários são substituídos geralmente por máquinas mais tecnológicas, eles procuram promover a entrada dos funcionários em diferentes âmbitos de trabalho, como por exemplo gerenciamento, organização e entre outros. Esse novo estilo de aplicação capitalista vai se modificando de acordo com a necessidade do acúmulo de produtividade capitalista. Essas modificações também vão ocorrer de acordo com a forma como eles querem ampliar esse produto e também com as características sociais e industriais de cada país a qual ela vai ser aplicada. Assim, a gente se depara com um sistema que espera que o trabalhador se ajuste ao trabalho e seja flexível à ambientação tecnológica, e se depara também com uma geração que é marcada não pela organização científica do trabalho, mas por um capitalismo de característica permanente. O capitalismo informacional surge após a Segunda Guerra Mundial, juntamente com a Terceira Revolução Industrial, e segue até os dias atuais. Tem como protagonista a modernização dos modos de produção e a eximação dos postos de trabalho que dependem da experiência humana. O teórico que elaborou o termo capitalismo informacional foi o sociólogo alemão Manuel Castells, em seu livro Sociedade em Rede. É uma teoria que analisa a sociedade e as relações sociais geradas a partir das transformações tecnológicas e científicas focada na tecnologia da informação. Estamos em capitalismo informacional, a gente tem como foco a Quarta Revolução Industrial, que foi um termo cunhado pelo fundador do Fundo Econômico Mundial, Klaus Schwab. Tem consigo a ideia de fábrica inteligente, indústria 4.0, é composta por inteligência artificial, impressora 3D e a chamada internet das coisas, como os carros autônomos, como leitura facial, assistentes virtuais ativadas pelo comando da voz. Cada vez mais, todos esses mecanismos têm a capacidade de armazenar, processar e enviar dados. Se antes um dos maiores obstáculos para as indústrias era a distância, a dificuldade de comunicação entre as companhias, hoje tal fator já se mostra irrelevante, já que quem possui mais poder é quem controla mais o maior banco de dados, que são fornecidos hoje espontaneamente e numa velocidade nunca antes imaginada. E nos últimos 40 anos, 80% das 40 maiores invenções tecnológicas já desenvolvidas são administradas pelos homens mais ricos do mundo. Não é à toa que 20 dos maiores bilionários do mundo têm seus negócios vinculados à tecnologia. Países ricos que têm estruturas econômicas sólidas conseguem estar investindo em tecnologias, na programação de novas redes, na propagação de novas redes de comunicação, diferente de países pobres ou subdesenvolvidos, que cada vez mais têm servido apenas como fonte de exploração de mão de obra barata e fonte de exploração de matéria-prima. Basta olhar para o cenário brasileiro para ver como isso acaba criando grandes fissuras na economia do país e sendo um estorvo para a vida de milhões de pessoas. Usando o capitalismo informacional, nesse contexto, se torna instrumento
crucial para a difusão de desigualdade, para a difusão de explorações trabalhistas. A tendência de maximização dos lucros minimiza os custos com a mão de obra, com o salário dos trabalhadores, criando ponte para grandes desigualdades globais. Por essa perspectiva, o capitalismo informacional torna-se um instrumento crucial para o desenvolvimento desigual e para explorações trabalhistas. A tendência de maximização dos lucros minimiza os custos com o salário dos trabalhadores e cria grandes fissuras na economia e gerando um desenvolvimento econômico totalmente desigual. Por essa perspectiva, as mudanças sociais advindas do capitalismo informacional criam grande estorvo, grandes limites para o desenvolvimento da economia mundial e também redefinem não só os modos de trabalho, como também as relações entre as classes. Bom, eu me chamo Pedro e hoje eu vou falar sobre o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro corresponde à parte especulativa do sistema econômico, transformando valores monetários em títulos de ações e mercadoria, também é conhecido como capitalismo monopolista. É a fase do sistema capitalista caracterizada pelo crescimento da especulação financeira em torno de ações de empresas. Juros, títulos de dívida e outras formas de crédito são transformadas em mercadoria, sendo comercializadas como tais. Dizem-se que a origem do capitalismo foi gradativa e ocorreu do final do século XIX e início do século XX, estendendo-se até os dias atuais. Podemos compreender que o marco para a consolidação do capitalismo financeiro foi gradativa, transformando as empresas em ações. Ou seja, as fragmentações do título dessas empresas foram transformadas em várias ações que são comercializadas livremente. Os que detêm as maiores partes deste documento são os sócios majoritários, que são os que tomam as principais decisões e são aqueles que acumulam a maior parte do lucro dessas empresas. Outro importante referente à expansão do mercado financeiro é a participação dos bancos, que se tornaram os principais financiadores das empresas, por meio de empréstimos ou juros diretos. Assim, o sistema bancário se tornou muito próximo do sistema industrial, constituindo uma complexa relação de complementariedade. Assim, podemos considerar que o marco desse fenômeno no processo econômico foi a Bolsa de Valores, que se tornou o principal símbolo do capitalismo financeiro. É a Bolsa de Valores que é negociada as ações e os investimentos de empresas por empresas, envolvendo negociações que envolvem especulação por meio de lucros futuros em relação a investimentos imediatos, o que é um fator de risco. Não é por acaso que a maior crise da história do capitalismo financeiro foi marcada pela quebra da Bolsa de Valores, no caso de Nova York, em 1929, quando o sistema liberal entrou em colapso. Ainda hoje, quando as bolsas de valores de várias partes do mundo apresentam sucessivas quedas, a economia torna-se o centro das atenções por parte da população e do governo. O fato dessa fase do capitalismo ser chamada de monopolista refere-se ao processo de concentração de capitais e de marcas na mão de poucas empresas. Afinal, a comercialização de direitos e ações sobre indústrias e instituições provoca a compra de uma marca pela outra, que passa a controlar a parte do mercado. Assim como um grupo econômico passa a controlar várias empresas que não necessariamente atuam no mesmo segmento, dizem-se que esse grupo formou-se um hold. Um exemplo de hold é uma Ambev, que controla vários ramos de bebida, e outros números caros de hold, que passam a controlar o mercado ou pelo menos parte dele. Fazem com que muitos considerem isso como uma forma de monopólio ou oligopólio. Além da formação e a expansão de hold, observa-se a fusão entre duas empresas, que chamamos de trust. O exemplo de trust é a união entre o Banco Itaú e o Banco Unibanco, ou antigamente a empresa brasileira ou sueca Electrolux e a brasileira Polodoce. Também é uma forma de trust. E também vários outros exemplos que fazem com que algumas pessoas achem isso uma forma de monopólio. É isso, gente. Oi, eu sou o Lucas e eu odeio esse bagulho que tá na minha testa. Não era pra falar isso. Ah, não? Não, era pra falar do tema. Ah, então calma aí que eu vou recomeçar. Oi, eu sou o Lucas e você prefere o quê? Desenvolver ou crescer? Calma, eu sei que ainda não fez sentido, mas ao longo desse vídeo inteiro você vai compreender direitinho. O nosso mundo é um local diversificado, repleto de ideias, histórias. Mais ou menos cada pessoa, uma pessoa, um mundo diferente. Mas não é assim quando se trata da nossa economia. Por algum motivo, todos nós nos conformamos com apenas uma ideia.
uma história única, o capitalismo. Temos a tendência a falar sobre tudo o que ele faz. Publicidade, empresa privada, ações, capital, tudo enquanto. Mas não falamos sobre o porquê, junto com acento. Desculpa que eu vou fazendo esse ano, eu quero saber todos os porquês que eu falo para na hora que não errar na prova. Qual é o conceito geral que faz o capitalismo funcionar? É simples. Ele apenas precisa desenvolver mais capital. É isso. E de onde vem o capital? É aí que você tem que escolher puxá-lo para fora do mundo. Puxá-lo para fora da terra, para fora do mar, para fora dos seres humanos, para fora de todos os seres vivos, até os não vivos. A terra está cheia. Cheia de nós, cheia da nossa tralha, cheia do nosso lixo, cheia das nossas demandas. A nossa economia se tornou muito maior do que nós, muito maior do que o nosso planeta. Ela é insustentável. E todo mundo sabe, quando as coisas não são sustentáveis, elas param. Ela irá parar devido ao fim dos recursos fáceis, ela irá parar devido à ganância humana. E tudo isso se baseia numa ideia louca. A ideia louca é que podemos ser em crescimento infinito no mundo finito. A Terra não quer saber do que precisamos. A mãe natureza não negocia. Ela apenas delimita as regras e somos obrigados a jogar o seu jogo da maneira correta. Porque senão, já estamos levando muito mais do que pode ser substituído. E podemos ver as consequências ao nosso redor. Mudanças climáticas, desmatamentos, esgotamento do solo, guerras, extinção em massa de espécies e muito mais. Os políticos têm um eufemismo para isso aqui, soa até fofinho. Eles apenas chamam isso de desenvolvimento. E nos dizem que precisa ser de pouco em pouco. Mas de pouco em pouco a galinha enche o papo. Não! Não? Claro que não, nem teve graça. Tá. Não faz piada não, concentra aí, por favor. Vou concentrar aqui. Obrigado. Mas de pouco em pouco nunca vai parecer demais. Vai ser bem tranquilo na verdade, já que vai ser tão pouco. Mas ao longo de muitos anos, esse pouco vai ser o dobro. E crescendo exponencialmente vai ser o dobro, o dobro, o dobro. Isso significa o quê? O dobro de carros, o dobro de celulares, o dobro de plástico. Enfim, você não precisa ser um gênio para entender o que eu falei um pouco tempo atrás. Nós estamos querendo fazer um desenvolvimento ilimitado, infinito. E o nosso mundo não é assim. Ele tem fim. Por mais que tenha fim, foque nisso. Temos tendência a ver o mundo não como um sistema integrado que ele é, mas como vários fatos isolados. Vemos crises descontroladas, vemos a crescente desigualdade, vemos o governo do Bolsonaro, vemos a influência do dinheiro na política, principalmente no Brasil, mas vemos erradamente todos esses fatos como isolados. Mas não é bem assim. Eu poderia te mostrar vários exemplos, tirinhas, estudos, tudo isso para provar o meu ponto, mas eu não vou te mostrar nada, pois se você realmente quer ver tudo isso, isso está ao nosso redor, isso está bem ali fora. A crise agora é inevitável. A questão é como vamos reagir. Está tão ruim que estamos ameaçando os alicerces da nossa própria vida. Não tem que ser assim. Na verdade, não podemos ficar assim. Nós temos uma escolha a fazer. Você prioriza o desenvolvimento ou a vida? Infelizmente não dá para fazer os dois. De uma coisa eu tenho certeza. A era de tratar o capital como mais importante do que a vida está chegando ao fim. De um jeito ou de outro. Se vamos sobreviver ao antropoceno, será porque criamos economias que nos permitam florescer neste lindo e generoso planeta, que nós carinhosamente chamamos de lar. E então, você prefere desenvolver ou viver? Qual é a sua resposta? Esse foi o vídeo, espero que você goste. Até mais. Até mais.